sobre linked lists, árvores e níveis de direção. Também vai ter um pouco sobre arrays, hash tables. Eu vou dar uma pincelada em estruturas de dados. Mas para isso a gente vai começar com a mais simples, que são linked lists. Eu diria que a linked list é a estrutura de dados mais simples que você consegue imaginar. Porque fundamentalmente ela é um par ou zero, tá ligado? Vocês vão entender o porquê disso. Mas basicamente a linked list ela tem essa estrutura onde cada elemento aponta para o próximo elemento, ok? Então, por exemplo, nesse caso 37 aponta para nada, que é o final da lista. Só que e 99 aponta para 37, 12 aponta para 99, que aponta para 37, etc. Qual que é o truque de uma linked list? Uma linked list é uma estrutura de dados recursiva. Se eu cortar para vocês... Eu não estou com uma mesa digitalizadora. Mas se eu pegar apenas o 37 para cá, isso é uma lista. Se eu pegar o 99 para cá, isso é outra lista. Se eu pegar o 12 para cá, isso é outra lista. Cada fragmento da linked list forma uma sublista, incluindo o final, que é a lista vazia. Então, tipo, essa é uma estrutura de dados muito, muito simples, mas ela já forma um dos conceitos mais básicos, que é a estrutura de dados, geralmente, elas são recursivas de alguma forma, ok? Elas podem não necessariamente ser recursivas, mas elas são containers para várias coisas. Nesse caso, são estruturas de dados recursivas. A vantagem principal da linked list é que, como ela tem essa propriedade, o que acontece? Se eu quiser botar um elemento a mais nela... Opa, tá atrás da minha câmera. Deixa eu botar isso aqui, cara. Puxa. Se eu quiser adicionar um elemento a mais na lista, eu posso só criar mais uma célula no topo e apontar essa célula para o resto da lista. A gente tem um nível de indireção, ok? Eu vou explicar mais lentamente o que são níveis de indireções, mas por enquanto, só entendam que, mano, propriedade básica de uma linked list. Cada célula poderia formar uma lista por si só, ou seja, ela é recursiva, e adicionar um elemento no topo é muito fácil, porque você só precisa criar uma célula nova e referenciar a lista antiga. Para isso, eu basicamente vou definir em TypeScript o tipo da lista, ok? A gente tem uma lista... Eu vou fazer uma lista de inteiros aqui para começo, porque, novamente, vocês são fracos. E a lista, ela é um elemento, ok? Um número. E ela aponta para o próximo, que é outra lista. Sim, senhor, grande. Isso aqui é o básico mesmo. Então você consegue ver que ela é um elemento e ela aponta para outra lista. Qual que é o problema? A gente não tem uma forma... a gente não tem uma forma ainda de você criar essa lista. Porque não tem nada que eu coloque aqui que vá satisfazer isso. Ok? Eu posso até fazer um elemento 1. Opa, esqueci que isso aqui não é o camel. Qual que é o valor que eu posso botar no next? Eu posso fazer outro elemento e outro elemento. Então, geralmente, a lista, ela é duas... Ou ela é um par, nesse caso é um objeto, mas é um objeto de 2 elementos, poderia ser tipo um par mesmo. Um objeto de 2 elementos é tipo um par, só que com nomes. Ou a gente fala que ela é vazio. Nesse caso aqui poderia ser, por exemplo, null. Ok? Então aqui, essa é uma lista com um elemento. Isso é importante. Para quem não sabe, em TypeScript isso significa que ou é isso, tá? Mas isso é muito importante, porque agora a gente tem um caso base, que é a lista vazia, ok? Então, a lista vazia, ela é literalmente null. Como você consegue ver, isso aqui é uma lista válida. Acho que a galera perdeu, é de boas. Essa é a lista vazia. E se eu quiser fazer uma lista com outro elemento, eu posso adicionar no topo, ok? Eu até posso fazer uma função que se chama append, que ela vai pegar uma lista, um elemento, que nesse caso vai ser um número, e eu vou criar uma lista, e eu vou retornar uma lista maior, ok? Então aqui eu vou fazer o elemento, que vai ser o elemento, e o next, que é uma lista. Ok? Eu esqueci. Como você consegue ver, isso aqui funciona bonitinho.
Essa função, ela aceita uma lista, um elemento e retorna outra lista. Posso mostrar para vocês o que acontece aqui rapidinho. Eu tenho o test node. Eu tenho yarn. Test node é gostosinho para esse tipo de coisa. Vou fazer um console.log e a gente vai pegar uma lista vazia e adicionar o número 1 no topo dela. Test node list.test. O que ele me reclamou aqui? Não tem TypeScript instalado globalmente. Compilando. Vai agora. Foi. Mano, como assim ele não conseguiu achar o... Eu tenho que fazer um teste config mesmo? Sério? Deixa eu botar aqui. Foi. Ele mostrou uma lista com um elemento, ok? Bora fazer mais um elemento. Ok. Mais um elemento. Isso aí é uma coisa para outra hora. Ok? Então basicamente tem 3, 2, 1. E note, cada vez que eu quero estender essa lista, não importa a lista, a operação que eu faço é uma operação constante. Então isso é uma propriedade de linked lists, que é o primeiro elemento, adicionar um elemento é constante. Tá? Deixa eu ver se tem uma tabelinha aqui, como você consegue ver. Adicionar um elemento no começo de uma linked list é on. Isso daqui é só em caso mutável. Tem uma versão imutável dela? Mas basicamente, tanto mutar quanto acessar o primeiro elemento é sempre constante. Como você consegue ver aqui, eu posso criar outro elemento bonitinho. E eu posso ir criando mais e mais elementos. E note que cada elemento desses é uma lista por si só. Então, isso aqui, quando eu faço... isso daqui é list1. Ok? Você consegue ver que isso aqui é um elemento por si só. Bonitinho. Essa é a propriedade mais básica, mas por que eu posso criar uma lista inteira em uma operação? Porque isso basicamente eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma lista maior em uma operação, ok? Isso só é possível porque na prática eu não estou recriando a lista toda. Eu estou criando apenas mais uma célula no topo, ok? E isso é o conceito de referência, ok? Não é que essa lista aqui, ó, deixa eu copiar na mão para vocês. Ok? Eu posso botar 2 e eu vou colocar list 1. Essa lista aqui, quando eu crio essa segunda, não é que eu fiz uma cópia da primeira lista. Eu apenas tenho uma referência para a primeira lista. Para quem coda em JavaScript, sempre tem os manuais. Isso aqui é diferente disso aqui. Porque cada um deles são referências diferentes. Ok? Então cada objeto tem a sua própria referência. A mesma coisa aqui. Porém, como cada objeto tem a sua própria referência e uma lista é só um objeto, eu posso, em vez de eu copiar a lista antiga com um elemento a mais no topo, eu posso simplesmente fazer um elemento a mais no topo e apontar para o anterior. Essa é a noção. Basicamente aqui é como se eu estivesse adicionando uma seta a mais. Isso é o conceito mais importante. Isso é um conceito muito, muito simples. Que é, em vez de você recriar coisas, você referencia coisas. Quais são propriedades de linked list, então? Elas são... Acessar o primeiro elemento é constante. Adicionar um elemento no topo é constante. Remover o primeiro elemento é constante. Basicamente, tudo na cabeça da lista. A gente chama isso daqui da cabeça e isso daqui da cauda, na verdade, do rabo. Basicamente, tudo na cabeça é constante e tudo no rabo depende da profundidade do elemento. Se o elemento estiver na posição 10, bom, vai ser 10 operações. Se o elemento estiver na posição 1, vai ser uma operação. Ok?
Por que vocês... Bem simples. Mas isso também quer dizer que algumas coisas, algumas operações em listas são... tem um gato morrendo. A gata tá reclamando aqui. Algumas operações em listas não são muito eficientes. Por exemplo, você atualizar um elemento, você atualizar um elemento de uma lista é o n, tá ligado? Então, em vez de ser constante, é o n. Enquanto numa array, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3 e eu quero só mudar o segundo valor, o último valor, eu posso fazer isso aqui. Como vocês conseguem ver aqui. 1, 2, 4. Porém, arrays são mutáveis. Eu não vou explicar por que arrays serem mutáveis é um problema. Mas basicamente, isso aqui te permite fazer operações no topo que são constantes. Algumas operações são naturais em listas. Todas as que operam no topo. Porém, algumas operações ON são também naturais em listas. Como, por exemplo, você dá um map em uma lista. Para quem não sabe, um map é quando você tem um elemento e você quer mapear para outro elemento. Na verdade, eu vou fazer uma coisa melhor. Vamos voltar aqui. Antes eu mencionei que essa era uma lista de números, né? Nesse caso, a gente vai usar generics do TypeScript para fazer uma lista de qualquer coisa, tá? Então, essa daqui é uma lista de qualquer coisa. Não sei, nem sei se dá pra fazer isso. Sério que não dá? Poxa, TypeScript. Que triste, mano. O que acontece? Verdade. Ok. Porém, vamos só de boas. Vamos fazer uma lista de A. Ok, que a gente fez isso. E esse elemento. Sim, generics são de qualquer tipo. Isso quer dizer que aqui a gente tem uma lista de literalmente qualquer tipo, ok? Então pode ser uma lista de números. Essa função funciona tanto com lista de números, quanto lista de strings, ou qualquer outra coisa do gênero. Você consegue ver aqui? Funciona com lista de string. Beleza, agora vamos pensar... eu vou fazer a função mais básica, que eu diria, em uma lista. Que é você fazer... Não, a mais básica é um append da vida. Mas vamos fazer uma função bem básica, que é o que a gente chama de heavy map. Que é uma função recursiva. Lembrando, como listas são estruturas de dados recursivas, qual que é a forma natural de você trabalhar com listas? É usando recursão, ok? Isso é muito importante. Recursão é a solução natural para problemas recursivos. Quase todos os problemas são recursivos, ok? Então, tipo... já digo que eu vou estar usando um pouco de recursão. Mas aqui, basicamente, a função que eu vou fazer é a função de map. A função de map, ela pega um elemento e retorna outro elemento, ok? Árvores e grafos. Evitem grafos, tá? Grafos... Se vocês forem grafos, parem em... Tipo, DAGs, que são grafos não cíclicos. Quando você chega em grafos cíclicos, vira putaria. Vira tipo, mano, foda-se as estruturas de dados. Se você precisa de grafos cíclicos, você tomou no seu cu. Porém, vamos voltar rapidinho. A forma como a assinatura dessa função é uma coisa assim. Então a gente tem um elemento de A e essa função retorna B. Vocês não sabem o quanto que eu odeio grafos. E aqui a gente vai ter uma lista. Ok? Vai ser uma lista de A. E essa função tem que retornar uma lista de B. Esse é o princípio bem básico do heavy map. A única diferença do heavy map para o map normal é que o heavy map ele mapeia reverso, ok? Então vai ser o oposto da lista. Eu vou fazer um map primeiro, porque tem um... Se isso aqui fosse um camel seria muito melhor heavy map, mas infelizmente não é. Então como é que a gente faz o map? A primeira coisa que a gente faz no map é o seguinte. Se a lista for vazia, eu posso fazer uma função chamada isEmpty, que vai me dar uma lista. Ok, ela aceita qualquer lista. Isso aqui a forma como vocês deveriam ler isso daqui é para todo A. Então essa lista funciona para qualquer A. Qualquer tipo funciona bonitinho. Então essa função aceita qualquer lista. Como é que eu verifico se essa lista é uma lista vazia? Forma bem fácil disso é verificar se a lista é igual a null. Ok? Nesse caso significa que a lista é null. Em TypeScript vocês teriam que fazer uma parada tipo list is. Ok? Então aqui eu posso verificar se a lista for vazia.
novamente, vamos pensar de formas recursivas um pouco aqui. Se eu tenho uma lista vazia e eu vou mapear e eu tenho uma função de map, qual que é a lista que vai ser retornada dessa função? E lembrando, uma função de map ela mapeia todos os elementos, aplica essa função para todos os elementos, ok? Então você pode pensar que uma função de map é mais ou menos o seguinte. Você tem 1, 2, 3. E map é você vai pegar qualquer função, e nesse caso eu vou fazer, por exemplo, incremento, que é x mais 1. E você fazer map é a mesma coisa que você chamar essa função com 1 para todos os elementos, ok? Você chamar um negócio aqui. Nesse caso, é exatamente o que o Lucas falou. Se a lista for vazia, eu vou retornar uma lista vazia. Porque não tem elemento nenhum para mapear. Basicamente, esse caso é o caso bem simples. Agora, e se a lista não for vazia? Ok? Se a lista não for vazia, a gente vai pegar o primeiro elemento. Então, eu pego o elemento atual. Vai ser o elemento da lista, lista.elemento. Eu vou chamar esse elemento com f. Ok? E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o resto da lista e eu vou mapear o resto da lista também. O importante é você entender que, tipo, uma lista é feita de sublistas. Então, se eu quero mapear uma lista toda, eu só preciso mapear o elemento e usar a mesma função para mapear o resto da lista. Ok? Porque é recursivo. Então, se eu tenho uma função que é capaz de mapear um elemento, eu posso usar ela para mapear todos os elementos do resto. Um elemento é uma sublista? Não, um elemento não é uma sublista. Um elemento é um elemento. Uma sublista, uma lista com um elemento é uma sublista, por exemplo. Mas nesse caso aqui eu posso fazer map, f, e aqui o que eu faço é L de next. Ok? E daí no final eu vou dar append next. Deixa eu virar isso aqui, porque isso aqui fica melhor viradinho. Eu pessoalmente prefiro... Isso aqui tem outro nome, tá? Eu tô tentando evitar dar um nome pra vocês no momento. E aqui eu posso falar que é o elemento mais next. Ok? Essa é uma função de map. Bem simples. O que ela faz? Se a lista for vazia, ela retorna uma lista vazia, normal. Se a lista não for vazia, ela vai pegar o elemento da lista, mapear o resto da lista e botar esse elemento no topo do resto da lista mapeado. Ok? Essa é a ideia. É uma ideia bem simples. Mas isso permite que você transforme toda a lista de forma recursiva. Ok? E note como foi natural para fazer isso. Eu posso mostrar para vocês como é que você pode fazer isso sem recursão. E antes que alguém enche o saco de não, mas recursão é lento, a gente não está discutindo performance agora. E recursão ser lento é um argumento ruim. Ok? Como é que você poderia fazer isso com for? Melhor, eu vou deixar para vocês aí. Quem quiser fazer um map usando um for, vai lá. É simples. Um map é uma função fal. E eu vou mostrar aqui isso que funciona. Posso fazer. Vamos pegar uma função x mais 1 e eu vou pegar um set de elementos. Para fazer uma lista, eu vou pegar a lista com 1 e a lista. Ok. Ok? Deixa eu pegar essa lista original aqui. E eu vou printar ambas as listas para vocês. Printar primeiro a original. Eu já fiz map com for também. E mano, é sempre... Mas ok, vamos lá. E você consegue ver que funcionou. Primeiro elemento, antes era 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora é 4, 3, 2. A segunda lista é criada ao contrário mesmo. Não estou conseguindo ver bem a tela. Não, ela não é criada ao contrário. Esse aqui é um map normal. Ele está pegando o resto da lista e colocando no topo. Tá. Essa função de append vocês também vão ver pelo nome de const. Então se você vê uma função chamada const, ela é uma função de append. Mais ou menos, Ana, tem mais problemas nisso. Mas, de qualquer forma. Vamos lá, 3, 2, 1 e ele dá um aumento. O importante é vocês entenderem isso que a gente está fazendo é uma coisa chamada recursão estrutural. Uma lista ela tem duas estruturas possíveis. Ou ela é null ou ela é um elemento, correto?
que a gente fez? A gente lidou com o elemento base, que é o nosso null, e depois a gente lidou com o elemento não base, que é o next, ok? Que é o elemento, que é a célula em si. Isso daqui é chamado de uma célula, tá? Então, tipo, eu vou só tentar modelar um pouco melhor, tentar dar a última explicação de recursão aqui rapidinho. Não, eu falei, isso daqui não é heavy map, isso aqui é map. Append adiciona sempre no elemento da cabeça, mas eu tô dando map no resto dela. Eu não tô fazendo heavy map. De qualquer forma, então o que a gente tem aqui? Se a função for vazia, tem outro tipo de recursão sem ser estrutural, existe recursão não estrutural. Se vocês forem implementar, por exemplo, Ackermann é um exemplo de recursão não estrutural. Não vou explicar o problema de Ackermann, mas é um problema. De qualquer forma, vamos lá. O que acontece? A gente tinha essa lista aqui, com elemento. Então a gente vai ver, beleza, qual que é o loop que vai entrar? Ele vai entrar nesse loop aqui. Qual que vai ser o lado que vai entrar? Não é isEmpty, ok? Então ele entrou aqui. Ele vai pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento é 3, ok? E lembrando, a gente está fazendo um map, então a gente tem que mapear todos os elementos. Eu pego esse elemento e chamo a função, ok? Eu mapeei bonitinho para outro elemento. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mapear o resto da lista, ok? Eu dou map f no resto da lista. E, novamente, ele vai chegar no resto da lista, ele vai ver, beleza. Isso, no segundo, daí a gente está nessa parte aqui. Isso é uma lista vazia? Não. Ele vai mapear esse carinha aqui e vai ver o resto. Isso é uma lista vazia? Não. Ele vai mapear esse cara e vai ver o resto. Isso é uma lista vazia? Sim. Note que eu fui, tipo, aqui, aqui, aqui e aqui. Sempre de forma recursiva. Sempre reduzindo o tamanho do que a gente está trabalhando. E daí o que acontece? Dado isso, eu mapeei o elemento e mapeei o resto da lista. Eu só colo eles de volta. Então, antes eu estava usando o resto da lista, eu tinha o resto da lista e o elemento mapeado. Eu tinha o resto da lista mapeado e eu tinha o elemento mapeado. Agora eu vou lá e coloco eles de volta, formando outra lista no final. Então, tipo, essa é uma operação ON. E essa é uma operação lenta, tá? Não vou falar os motivos por quê, mas para todos, o importante é entender que essa operação, ela sempre opera em todos os elementos da lista. Então, ela é uma operação ON. Isso daqui é o truque de listas. Listas são muito naturais para você trabalhar com recursão. E recursão é uma forma muito natural de você trabalhar com coisas em direção em uma única direção. Porém, vamos só voltar rapidinho e dar uma olhada. A gente foi um pouquinho de listas. Listas são o caso mais simples que você vai ter de estrutura de dados recursivas. Porque literalmente ela só tem um lado que ela é recursiva, que é aqui. Porém, além de listas, a gente tem outras estruturas de dados que também são recursivas. Por exemplo, temos árvores. Então aqui eu estava fazendo com listas. Eu vou começar a brincar um pouquinho com árvores. Eu só quero que vocês entendam que listas são muito importantes, ok? Mas árvores são onde a magia existe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Data structure. Árvores são a mesma coisa que uma lista, só que mais geral. Então, por exemplo, aqui você pode ver um exemplo de uma árvore. 2, 5, 9, 4, 2, 7, 2, 10, 6, 5, 11. Qual que é a questão da árvore? A árvore, por exemplo, se eu olhar só esse lado aqui, 2, 5, 9, 4, isso poderia ser uma lista. 4, 9, 5, 2. Sim, mas esqueçam, o problema de recursão não é Stack Overflow, tá? Stack Overflow é um acidente de implementações ruins de recursão. Mas eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo conceitos agora. Trees são listas dentro de listas? Sim. Isso é uma forma excelente de você pensar em árvores. Porém, eu vou voltar rapidinho, como você consegue ver. Árvores formam listas. Vamos lá. Novamente a gente vai começar com generics.
Essa live vai ficar guardada? Talvez. A gente vai começar com generics. Então, todo nó em uma árvore tem um elemento, ok? Só que a diferença é, em vez de ter um elemento de retorno, a gente tem... Aqui eu vou usar as arrays de JS, tá? Em vez de ter um elemento abaixo, agora ele tem múltiplos elementos. Ok? Você pode pensar em uma árvore como uma lista onde o próximo elemento é outra lista. Tá ligado? Então, tipo, se o próximo elemento for uma lista com um elemento só, bom, ela vai chegar no final de boas. Se o próximo elemento for uma lista com 2 elementos, aí já é uma árvore. Essa daqui não é uma árvore binária, tá? A árvore mais tradicional, que é o que eu vou mostrar na real, só tava mostrando, tipo, esse conceito. A árvore mais tradicional, e pessoalmente eu acho que ela é a melhor, é a árvore binária. A árvore binária é um amorzinho, assim. A árvore binária é a estrutura de dados... É tipo... Ela é o ornitorrinco, tá ligado? Ela faz tudo e não faz nada muito bem. Aqui é uma árvore tradicional, mas o que a gente vai fazer é uma árvore mais simples. Que é uma árvore onde ela tem a esquerda e a direita. Note que em árvores, da mesma forma que em listas, cada subelemento é uma subárvore. No caso da lista, cada subelemento é outra lista. Em árvores, cada subelemento é outra árvore, ok? Então, por exemplo, aqui. Se eu for olhar só a partir do 7, o 7 para baixo é outra árvore. Mesma coisa, os 6, 5 e 11 formam outra árvore. Só gosto se for binário, exato. Porém, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é as magias da árvore? Algumas coisas em árvores são extremamente... por exemplo, algumas coisas em árvores são extremamente consistentes, ok? Mas muitas coisas no mundo real são árvores, ok? Eu vou dar um exemplo bem tradicional de árvores. Por exemplo, código forma uma árvore. Okay? Como é que você pode descrever uma coisa que pode ter uma função, ok? Que pode ter outra função, que pode ter outra função, que pode ter outra função. Isso é uma árvore. Nesse caso, poderia ser uma linked list. Mas você entende que, tipo, se eu colocar mais elementos, isso forma uma árvore. Ok? Esse tipo de árvore aqui é o que a gente chama de uma AST, que é Abstract Syntax Tree. Ok? Bem comum quando você está trabalhando com linguagem de programação. Você está manipulando código de alguma forma. Por exemplo, se você estiver fazendo um compilador, se você estiver traduzindo algum código. Tem várias coisas. Mas esse daqui é um tipo de árvore. Porém, esse tipo de árvore é um pouco mais complicado para eu explicar. Eu vou focar mais na árvore binária. A árvore binária, ela tem essa propriedade que ela é a árvore binária balanceada, tá? Que é a Self-Balancing Binary Tree. Essa aqui é a árvore... é uma árvore binária. Qual que é a propriedade mais básica dela? Todas as operações interessantes que você pode pensar nessa árvore, que usam apenas um elemento, elas é o n, ok? Por que é o n? É no caso log n, perdão. Exceto o espaço. Porque se você sabe... Eu não sei se vocês já jogaram algum jogo que tinha um puzzle do tipo... você tem, sei lá, você tem um número de 0 a 100 e você tem que achar o número, ok? E daí ele fala quente ou frio. A forma óptima de solucionar isso é usando uma árvore binária. Porque, por exemplo, imagina que eu quero achar um número... Essa daqui não é uma árvore binária balanceada, então é uma árvore ruim. Essa aqui é uma árvore binária balanceada, ok. Já tava ficando... Não, pera. Não. Esse aqui ainda não é balanceado. Mas vamos supor que eu quero achar o número 23. Ok? Eu começo no começo, eu vejo 50. 23 é menor que 50. Ok, eu vou para a esquerda. Se fosse maior, eu vou para a direita.
17 é maior ou menor que 23? É maior. Eu vou para a direita. Pô, achei o número 23. Só nesse sistema de esquerda ou direita, dado que a árvore esteja balanceada, você sempre vai achar em O log n. O log n quer dizer que, por exemplo, se você tiver 4 bilhões de elementos, em 32 operações você achou o seu elemento. Ah, você quer atualizar a sua árvore, você quer mudar um valor, em 32 operações você vai conseguir fazer isso. E note, a gente está falando de uma árvore gigantesca, 4 bilhões de elementos, em apenas 32 operações você acha a coisa correta. Esse é o truque mais básico, mas tanto em árvores binárias balanceadas, tanto adicionar elementos, remover elementos, achar elementos ou atualizar elementos, todos são O log n. E O log n é muito bom, tá? O log n quer dizer que é tipo... O input não... É muito de boas. Tem algumas coisas que infelizmente não dá pra fazer, mas O log n é top. Qual o trade-off dessa estrutura? Ela é o ornitorrinco. Tudo é O log n. Por exemplo, hash tables, que são outra estrutura de dados bem comum, tem uma vantagem de árvores balanceadas, é que elas também são... Como é que se chama? Elas são... Poxa, eu esqueci a palavra. Elas são imutáveis, tá? Hash tables são mutáveis, geralmente. Achar um elemento em uma hash table, na média, é 1. Inserir um elemento numa hash table, na média, é 1. Deletar um elemento numa hash table, na média, é 1. O problema é, no pior dos casos, a hash table é o n pra tudo, ok? Então, tipo, o trade-off da árvore é que a árvore, por padrão, ela não é super rápida. Mas ela também nunca é lenta. Então ela é uma estrutura de dados muito fácil para desenvolvedores, porque você não precisa pensar nisso, tá ligado? Se você tá usando árvores, você pode sempre olhar e falar, não, isso aqui é o log n, isso aqui vai ser o log n, e aquilo de cima vai ser o n log n. O n log n é bom? Geralmente é bom o suficiente. Perfeito. Então, tipo, você não precisa pensar no pior caso, tá ligado? Especialmente se você tá fazendo alguma coisa que o usuário pode controlar os inputs. Pode ser que alguém maliciosamente, isso é um ataque, tá? Alguém maliciosamente pode abusar das propriedades da sua hash table para fazer que o pior dos casos aconteça sempre. E daí o seu negócio que antes era ON, agora é ON squared. E pra quem não sabe, ON squared é muito ruim, tá? Porque pensa, se você tiver 1 milhão de elementos, que não é um banco de dados muito grande, e você fizer elevado na 2, bom, você tem uma caralhada de operações. Você tem um E6, você vai ter um E12, que é... Já é trilhão, não é? Que bilhão é um E9. Então, tipo, mano... Hash table é complicado, mas hash table é rápido. Por padrão, é rápido pra caralho. Árvores, no outro lado, por padrão, elas são, né? Mas elas também nunca são um desastre, ok? Então você pode ter sempre essa paz de espírito quando você está usando árvores. Outra coisa é que árvores são imutáveis, então é muito fácil você fazer algumas coisas em árvores. Existem casos de uso para árvores no dia a dia? Mano, eu diria que, via de regra, a gente deveria usar árvores e não hash tables. Mas isso é uma coisa... mano, árvores desbalanceadas são problemas diferentes. Nesse caso aqui, se a gente tá falando de lookup, se a gente tá falando de um container para armazenar múltiplos valores, árvores balanceadas. Nem pensa em árvores não balanceadas. Tem vantagens em árvores não balanceadas, porque árvores não balanceadas pode ser que adicionar coisa pode ser ou 1, tá? Mas o bom de árvores balanceadas é o que eu tava falando. Tipo, a paz de espírito pro desenvolvedor. E, mano, sendo bem sincero, é muito melhor você tá usando árvores do que hash table pra quase tudo. Mas ok. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu tava descrevendo árvores... nesse caso eu vou fazer uma árvore de número só, porque a árvore de número... Tipo, em Okemo é muito mais fácil, mas eu não posso escrever código em Okemo porque vocês ficam em choque. Vocês ficam traumatizados. Ok. Vamos lá pensar na árvore mais básica, que é a árvore vazia. Null. Pera. What the fuck?
Sério, mano, que em arquivo diferente ele vai me reclamar com isso? Bom. Eu vou fazer também a função mais simples, que vai pegar uma árvore. Vai ser uma árvore. Ela vai falar que tree is null. E nesse caso eu vou verificar se a árvore é igual a null. Boa. Eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Qual que é a função mais... qual que é a coisa mais simples que você quer fazer em uma árvore? Nesse caso, você vai querer, por exemplo, adicionar um elemento. Eu vou pegar o elemento, que é um número. Eu vou pegar a árvore, que é esse cara aqui. E é bem fácil de você fazer. Eu vou fazer usando recursão. Então, pode ser que... is empty. Não. Qual que é a questão? A gente está querendo adicionar um elemento na árvore. Beleza? Se a árvore está vazia, não importa. Ok? Se a árvore está vazia, não importa se eu coloco na esquerda, na direita. Basicamente, o que eu tenho que fazer é retornar uma árvore, onde o elemento vai ser o elemento que eu falei, tá? Então, lembrando, eu estou tentando adicionar esse elemento. Aqui tem que retornar uma árvore sempre, tenho que lembrar disso. O que vai ser na esquerda? Não tem porra nenhuma na esquerda. Não tem porra nenhuma na direita. Pô, se a árvore for vazia, a gente só coloca o elemento e não tem nada embaixo dela. Então você pode pensar nisso como a gente tá adicionando, tipo, embaixo desse 4, por exemplo, tá ligado? Tipo, mano, eu não vou colocar nada embaixo. Só tô adicionando o elemento no topo. Beleza, e se a árvore não estiver vazia? Se a árvore não estiver vazia, agora eu tenho um if. Porque depende. Se eu quero manter a árvore sempre balanceada, a árvore balanceada quer dizer que, tipo, os pesos delas tá sempre bonitinho. Então, eu posso sempre só seguir essa regra de esquerda, direita, e eu sempre chego nos valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o elemento da árvore e vou ver o seguinte. Se esse elemento for igual ao meu elemento, a gente só vai retornar a árvore em si. Porque o meu elemento já estava nessa árvore, ok? Então, se a gente verificou, a gente ficou, mano, pera, mas o meu já está aqui. O outro caso é, e se o elemento for maior do que o meu elemento? Ou seja, vamos supor que a gente está num nó que está 5, ok? Aqui, ó. Eu estou tentando adicionar o número 3. Ou melhor. Não, eu estou tentando adicionar o número 1. O número 1... o número 2 é maior do que o número 1. Então eu tenho que ir para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, eu vou para cá. E nesse caso, eu vou só atualizar o lado da esquerda da árvore. Então nesse caso, esse elemento vai ser tree.element. Ok? E eu vou atualizar o caso da esquerda. Então eu vou colocar esse elemento na esquerda. Mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, você tem um mapa. O que significa ter dois elementos iguais, duas chaves iguais nesse mapa? Se for o caso de permitir duplicado vai para a esquerda, VSTs não podem ter duplicados, mano. Tipo, árvores balanceadas não podem ter duplicados. Por design. E é ok, tá ligado? Você não quer ter coisas duplicadas. Não vou explicar o porquê agora, mas só continuar aqui rapidinho. Nesse caso, eu quero adicionar o meu elemento na esquerda. Então eu vou aqui. Aqui eu quero adicionar o meu elemento na direita. Melhor, aqui eu não vou adicionar nada na direita. E eu só retorno o elemento. Vai ser o elemento. A esquerda vai ser o da esquerda. E da direita vai ser o da direita. Bonitinho. Olha que bonitinho. E agora tem um último caso, que é e se for o oposto? Ok? Não, pera. Isso aqui não vai me... Isso aqui vai sempre colocar numa ponta, né? Eu não lembro qual que é os... Não, essa regra tá errada, deixa eu lembrar. É que eu não tô com a minha mesa digitalizador pra desenhar pra vocês. Então, tipo, se eu tenho 2, 1... Eu tenho... Não. Não é. É só menor. Se for igual, ele tem que... ele para. O que eu tô pensando é, beleza, e se for 2, 1 e 3? Eu tô tentando adicionar o 4. Eu não posso adicionar aqui. Tem uma nem fudendo que eu vou desenhar na minha parede. Não lembro como é que faz o append nisso. Deixa eu olhar na... Gente, eu trabalho com listas, não com árvores, tá? Deixa eu olhar aqui na implementação rapidinho. Que eu não lembro mesmo como é que você faz.
É esse wide aqui? Eu quero olhar o do 7, na verdade, que é melhor. Ah, mano, sei não. Ué. Pera. Ah, let hack add. Achei. Tá, o que ele tá fazendo? Uma linguagem de programação. É essa função aqui. Tá, se eles forem iguais, tá certo. Se for menor, então eu tava fazendo certo. Tava fazendo certo? Uau. Pera. Tá, se ele for menor, eu vou adicionar no cara da direita. Tá vendo que ele tá usando a função ball? É a parada de balancear a parada. Não é esse o problema. E aqui seria triple. Ponto left, boa. Mas não é esse o problema. Mano, eu odeio balancear coisas. Sim, exato, Gui. O problema não é esse, Gui. O problema é que eu tenho que balancear, tá ligado? A árvore. É porque eu não tenho os pesos aqui, né? E pra você ter uma BST, você precisa dos pesos da árvore. Ok, eu vou deixar o append pra depois. Eu peço perdão no chat. O que eu vou mostrar aqui é o lookup. É porque se eu explicar pra vocês o sistema de peso, vai ser uma bosta. Porque, tipo... Ok, mas vamos novamente voltar aqui. Beleza, vamos supor que eu quero achar um elemento, ok? Aqui, eu quero verificar se um elemento está numa árvore. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso chegar a tree. Eu quero verificar se o elemento está na árvore. A BST tem que ter peso, sim, mano. Senão você não consegue manter balanceada. Tá ligado? Tipo, como é que você vai balancear... Não. Eu tô falando de... Eu não tô fazendo BST, não. Tô fazendo Balanced Binary Search Tree. Mas sim, a BST por padrão só não é balanceada. Ok, eu posso fazer a não balanceada. Porque o problema da não balanceada é que você perde as propriedades interessantes. O peso é uma forma de você balancear a árvore em O log n. Sim, isso daqui é a não balanceada, tá? Que é a versão fácil de você implementar. O problema da árvore não balanceada é que o pior dos casos volta a ser... Tá vendo? Isso aqui, ó. Não. De qualquer forma, só explicando rapidinho aqui. O problema é o seguinte. Isso daqui funciona para adicionar os elementos. Mas a árvore não está balanceada. BST não balanceada pode se transformar numa linked list. Exato. Não, o peso é para você decidir, para você mudar a raiz. Tá ligado? O peso permite você mudar o nó atual. Enquanto a BST não balanceado, isso daqui pode virar uma linked list. Tá ligado? Se eu adicionar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso daqui vai virar uma linked list. Porém, vamos assumir que a minha árvore esteja balanceada, tá ligado? Vamos dar uma olhada nisso daqui. Porque as outras operações não importam pra garantir que a árvore esteja balanceada. Ok, eu quero verificar se um elemento existe na minha árvore. Como é que eu faço? Eu vou lá, eu verifico se a minha árvore está vazia. Obviamente o elemento não existe, porque a árvore está vazia. Então, nesse caso é um boolean. Se a minha árvore não está vazia... Ok? Como é que eu fiz isso? Eu vou verificar. Pera. O elemento é igual ao meu elemento? Se sim, eu retorno true. Boolean. Se não for isso, o que eu faço? Eu vou para a esquerda. Se for um elemento, eu vou para a esquerda. E agora eu só verifico se está na esquerda. Se for o oposto, eu faço o oposto.
Ok? Não, é boolean. O que está acontecendo aqui? Basicamente, para cada elemento, se a árvore estiver balanceada, mano, não tem um exemplo de uma balanced. Não tem um exemplo de uma árvore balanceada bonitinha? Não é nem se a árvore tá balanceada, tá? É se a árvore tiver... Ok. Eu não quero a self-balancing one. Ok. Esse daqui é um exemplo interessante. O que eu tô vendo? Primeiro eu tô vendo se a lista tá vazia. Se a árvore está vazia. É uma árvore vazia? Não. Vamos supor que eu tô procurando pelo número 19. Eu vou 50, 17, 23 e 19. O que quer dizer? 50 é menor do que o meu... Ao contrário, né? 50 é maior do que o meu elemento? Sim. Então eu vou para a esquerda. Daí eu vou para o 17, eu estou procurando o 19. Agora eu estou no 17. 17 é maior do que o meu elemento? Não. Então eu vou para cá. 23 é maior do que o meu elemento? Não. Então eu vou para cá. Tipo, para cá. Porque, 23 é maior do que o meu elemento, que eu estou procurando 19. Então, tipo, eu vou 50, a resposta é não, eu vou para 17. Melhor, a resposta é sim, eu vou para 17. 17 é não, eu vou para 23. 23 é sim, eu vou para 19. Então, tipo, a gente vai sempre olhando assim e eventualmente a gente vai sempre achar um elemento. Qual que é o truque de árvores? Se a árvore estiver balanceada, da árvore binária, se a árvore estiver sempre balanceada, isso daqui vai ser sempre o log n, ok? Vai ser sempre a altura da árvore. E uma árvore balanceada é sempre log n. Então, mano, se eu tenho 4 bilhões de elementos, vai virar só 32 operações, ok? Se você tem 65 mil elementos, vira 16. E o bom disso é, você consegue achar um elemento nessa árvore muito mais rápido do que o tamanho da árvore. Esse é o princípio básico de uma árvore. A outra coisa é, adicionar um elemento numa árvore também é muito fácil. E cada árvore, cada, tipo, sub-árvore é uma árvore por si só. Então você pode ver que eu posso fazer, novamente, eu estou fazendo recursão tranquilamente. Eu tenho a operação que lida com... Eu tenho essa função que consegue lidar com as árvores, eu assumo que ela exista, e daí eu vou lá e eu falo, se a árvore estiver vazia, que esse é o caso base, recursão é sempre sobre o caso base versus não base, basicamente. Se esse caso é o caso base, então, basicamente a gente vai checar, não tá vazia, ok? Esse aqui é outro caso base, tá? Então, esses dois são casos que param a computação. Nos outros dois casos, a gente continua olhando na subárvore. Então, se for igual, se eu estou procurando pelo número 50, não vai entrar aqui, vai entrar aqui, parou a computação. Se eu estou procurando pelo número 17, vai ter uma recursão, ele vai parar aqui. No pior dos casos, é sempre o log n. E esse é o, tipo... É o melhor truque possível de árvores, basicamente. Porque árvores garantem pra você o pior dos casos e elas também garantem o caso médio, tá? Mas essas são umas operações em árvores. E da mesma forma como a gente tinha em listas, você também pode fazer um map em uma árvore, ok? Vou fazer um mapzinho bonitinho aqui. Nesse caso vai ser number pra number, tá? Se a chave for... Ok, o que eu posso fazer é o seguinte. A chave é um número. E tem um conteúdo. Porque outra coisa que você pode fazer é... imagina que você tem um index de número para alguma coisa. Não faz diferença. Agora, isso você não vai aprender hoje não, mano. Ok? Então aqui vai ser... Só tô fazendo... note que o conteúdo da árvore... nesse caso é genérico, tá? Então quer dizer que a chave da árvore é sempre um número. Deixa eu ver o que tá dando aqui. E eu vou chamar de index. Em vez de elemento. Porque o outro é muito bom pra fazer sets. Esse daqui é bom pra outras coisas. Nesse caso aqui,
vai ser o content, que é content. Append, content. Pera, isso aqui é um problema, isso aqui é right. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer index. É porque, infelizmente, tem um... Eu vou fazer dessa forma. Eu sei syntax de JS. Não... Existe um motivo por que eu tô fazendo dessa forma. Ok. Só limpando pra mostrar por que isso poderia ser útil. Porque... Ok. Valeu pelos subs, Camilo. Ok. Well, eu apaguei o left. Boa. O que eu vou fazer? Se o index existe nessa árvore, né? Lembrando. Então você pode pensar nessa árvore como um dicionário. Ok, eu vou renomear essa árvore para ser um dicionário. Para vocês entenderem o ponto. Árvores são estruturas de dados para certas tarefas, ok? Dicionários é uma delas. Então nesse caso aqui... Ok, vamos lá, rapidinho. O que eu vou explicar para vocês? Note que eu só adicionei uma coisa a mais na minha árvore. Se eu mudar para isso daqui, a gente volta para ser a mesma árvore de antes, ok? Mas agora eu tenho um conteúdo. Porque qual que é a vantagem de ter esse conteúdo? A gente sempre pode indexar a árvore por isso. Então imagina que além do número tivesse uma string, o nome de um usuário ou algo do gênero. Eu sempre poderia achar só seguindo o número. Então eu sei que o usuário 0 tem o nome Eduardo. O usuário 1 tem o nome Gary. O usuário 2 tem o nome Felipe. O usuário 3 tem o nome Toyota. Tá ligado? Tipo... Eu posso fazer esse dicionário e eu ainda posso olhar isso. Mas eu vou voltar aqui e vou fazer só rapidinho o mapping. Para mostrar que é a mesma coisa. Ok, nesse caso eu vou mapear de A para B. E note que eu vou manter a chave, eu estou mapeando só o conteúdo. E o que ele quer fazer aqui... Deixa eu copiar lá do append. Nesse caso eu não preciso de if, tá? Eu só preciso mapear os dois lados. Então, por que isso aqui devia se chamar tree? Eu tenho um index e aqui eu vou dar map f em tree.left. E aqui eu vou fazer o lado direito também. O que deu? Eu tenho que chamar f aqui, ó. Deu. Da mesma forma que eu tinha a lista, e eu conseguia mapear a lista de um tipo para o outro, agora eu poderia mapear o mapa, ok? Map é uma operação genérica que é bem comum em todas as estruturas de dados. O map em uma lista... O map em uma lista é ON. Um map em uma binary tree... você pode tratar como ON, por alguns motivos, mas é complicado. Ele é ON, mas ele usa o logn de memória. Tá? Então, ele, tipo, tem alguns problemas. Na verdade, se estiver balanceado... se estiver balanceado, ele é melhor, né? O pior caso de memória do... De qualquer forma, meu ponto aqui é... Note que a gente pode trabalhar com essas estruturas de formas recursivas. E por que a gente pode trabalhar com essas estruturas de formas recursivas? Esse é o último tópico do dia. Eu vou deixar o código depois para vocês poderem entender, tipo, olharem o código e entender o que eu tô falando. Por que a gente pode trabalhar com essa estrutura de dados de forma recursiva? Porque a gente tem a noção de indireção. Em vez de eu ter o valor em si, eu aponto para o valor. Em si, você chamaria isso de um ponteiro, mas ponteiros é uma coisa mais poderosa. Fundamentalmente, que a gente tem uma referência. Em vez disso aqui ser uma lista, ser uma árvore inteira, essa árvore só aponta para duas subárvores, ok? Então, quando eu estou fazendo uma árvore,
eu não preciso simplesmente colocar o elemento no topo dela, ok? Eu posso simplesmente... eu não preciso colocar o elemento, não. Eu não preciso copiar toda a árvore e fazer uma árvore nova. Eu posso simplesmente ir lá e colocar um elemento no topo dela. A lista, para mim, é o maior exemplo disso. Porque listas, elas são muito piores que arrays. Para quase tudo. Exceto que, se você quiser adicionar um elemento em uma array, vamos supor que essa array tem 1 milhão de elementos. Em uma array, isso vai ser 1 milhão de operações. Porque adicionar elementos em arrays significa que você precisa copiar a array, criar uma outra array com um tamanho maior, e daí você cria outra array com um tamanho maior, copia a anterior e coloca um novo elemento. Em uma lista, isso é constante. Obviamente tem trade-offs. Acessar uma array é muito mais rápido, mas vocês não deveriam se importar tanto com isso. Vocês deveriam se importar com o que é previsível, com o que tipo, se importem via de regra... Não, tomar no seu cu com correcursão. Se importem via de regra com a complexidade algorítmica, ok? Essa é a palavra do jogo. Complexidade algorítmica é o que você quer saber, tá ligado? Você quer saber, tipo, Big O Notation. Big O Notation é o maior problema. Big O Notation não é muito simples, mas depois que você entende os básicos, mano, é muito, muito útil. Porque daí você não precisa pensar, nossa, mas como é que isso aqui é implementado? Não, você só olha e fala, não, mano, map, tá ligado? Obviamente isso aqui é ON. E isso é o que eu quero deixar pra vocês, que é... indireção é o que te permite fazer coisas serem mais rápidas. Em vez de você ter a coisa em si, você ter um ponteiro. Isso é o mesmo para mutabilidade. Então, em vez de eu, por exemplo, eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui. Eu vou declarar um usuário. Okay. E o usuário tem um ID 0. E o nome do usuário é uma string. Beleza. Qual que é a questão? Eu poderia fazer uma array de usuários. Ok? Eu vou fazer 2 usuários aqui. Um usuário vai ser o Eduardo. O outro usuário vai ser o Gui. Gui slot. E o terceiro usuário eu vou dar pro gato. Não. Pode ser. O gato merece. Gato e pudim. Qual que é o problema disso daqui? Imagina que eu quisesse atualizar o gatos e eu não soubesse a posição do gatos. Ok? Ou seja, eu tenho todos os usuários e eu quero atualizar o gatos. Primeiro eu tenho que achar o gatos. Ok? Para achar, eu posso ter uma função de find, eu posso fazer uma função de find rapidinho aqui, que vai me dar uma lista de usuário, users, que vai ser uma user list, e o ID do usuário que eu estou procurando, que é o número. E o que eu vou fazer é bem simples, mano. Eu vou fazer users.find, ok? Eu posso ir lá. Nesse caso, eu nem preciso fazer isso, né? Melhor, eu vou procurar por nome. User. Eu quero ver se o nome... E a única coisa que eu quero fazer é, mano, eu quero atualizar o nome do gato. Eu sei que o nome do gato é gato e pudim. Beleza, agora eu achei o gato. Agora, para atualizar o nome do gato, eu posso usar mutabilidade e fazer isso aqui. O nome do gato é gato e pudim 2. Ok? Gatos.name pode ser undefined? Não. Eu sei que é um usuário. Nem estresse. Vamos não lidar com aquele caso. Qual que é o truque aqui? Primeiro, a gente fez uma operação que é ON, beleza? Então o gato está no final, demorou 3 operações só para achar o gato. E depois eu fiz uma operação que é O que é melhor do que eu fazer isso? Sabe o que era melhor? Se eu só tivesse armazenado gatos de outra forma, qualquer outra forma que acessar ele fosse muito rápido. Agora, eu não preciso ir sobre uma estrutura de dados.
eu vou tentar desenhar pra vocês o ponto aqui. Ok, eu não vou não, porque eu não sei onde é que tá a mesa digitalizadora. Did you see my drawing tablet? Your what? Drawing tablet. No. Maybe it's there. Never mind. Not a problem. It's on the ground. Never mind. Yeah, don't worry, dude. Bom, eu não achei o tablet. Mas qual que... deixa eu ver se eu consigo fazer na mão, no Krita aqui. Qual que é a questão? Antes, a gente tinha uma lista, ok? E a gente tinha só uma referência para essa lista. Que era, mano, várias coisas. O que eu tenho agora é... Eu tenho uma referência para essa lista. E antes eu tava procurando o gato aqui. Agora eu já tenho gatos na minha mão, tá ligado? Então, se eu já tenho a referência direta pro gatos, eu não preciso achar o gatos dentro da lista. Eu vou lá e só uso o gatos. Isso é o truque mais básico de estrutura de dados, ok? Você sempre quer... Depende da operação que você quer, você vai mudar... você vai mudar o que você vai fazer, ok? Oh, aí eu mexi o tablet. Obrigado. Aqui, rapidinho. Eu vou dar um exemplo para vocês do seguinte. Sudo... Então, antes... a única coisa que você tinha antes era isso aqui. E tinha A, B e G, ok? O problema é, para você achar G, você tem que entrar nessa lista, nessa array, achar o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Sabe o que é melhor se você só tiver uma referência já para G? Obviamente isso é melhor, porque daí você pode ir lá e mutar G em si. Daí você acaba usando mutabilidade. Sim, esse não é o problema aqui. O problema aqui é entender níveis de indireção. Daria para fazer isso de formas não mutáveis também. O importante é, se você souber o que você está falando com, você consegue facilmente alterar as posições. Vamos assumir o seguinte. Deixa eu pensar uma tarefa rapidinho aqui para mostrar por que você gostaria. Por que você gostaria de ter duas estruturas de dados muitas vezes. Eu vou declarar minha árvore básica aqui, que é meu dicionário básico. Já sei. Você tem duas operações que você faz comumente. Uma delas é achar usuários, ok? Então, uma delas é achar o usuário por name, você bem comum. E a outra operação que você faz, então você tem a operação de achar usuários e você tem a operação de tipo adicionar um usuário, ok? Porém, mano, às vezes você sabe o ID do usuário, às vezes você não sabe. Porque, por exemplo, imagina que o usuário tá logado já. Se tu já tem um gato, seria um sim. Então, a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar a ter o dicionário. Beleza? Mas, então tem essas duas operações que a gente quer fazer. A gente tem o nosso banco de dados. Imagina que a gente está implementando o próprio banco de dados. E a gente tem usuários. Ok? Então, isso daqui vai ser os nossos usuários. E você quer fazer algumas coisas. Você quer ser capaz de adicionar usuários. E adicionar usuários, no pior dos casos, é o login, ok? Sim, ou um é o melhor cenário, tá? Nem sempre, mas via de regra. Você quer adicionar usuários, mas você também quer, por exemplo, achar usuários. A questão é, a maior parte das vezes, você não quer que seja tipo, eu poderia chegar aqui e falar que usuários é igual a um dicionário de um ID para usuário, não. Perfeito. Tranquilo. Nesse caso, eu vou fazer com uma string. Então, tipo... Dá pra eu ter dois dicionários aqui, rapidinho?
Vou só fazer uma coisa um pouco... Né, eu vou deixar assim. Ok, então eu vou ter um dicionário de string. Bom, esse aqui vai ser de string. Então o dicionário, ele é uma string. Você me dá uma chave. E a gente sabe que essa operação aqui, que é a operação de lookup, eu não implementei ela da última vez, mas deixa eu ir olhar a operação de lookup. Ok? Aqui vai ser o seu dicionário. E no final das contas eu quero retornar... Mano, eu vou deletar esse arquivo e vou colocar tudo lá. Deixa eu voltar aqui em cima. Eu vou fazer um dicionário rapidinho. Só para mostrar. Isso daqui vai ser string. Vou tirar a função de append. E exists. Vou deixar o exist. Eu só preciso... você sempre precisa de uma forma de comparar coisas, tá? Então dá pra comparar isso aqui. Ele tá comparando string e ele não tá reclamando. Locale compare. Deixa eu testar isso aqui. O importante para você fazer isso é sempre ter a questão da comparação. Se for maior que 0, assume que esteja certo. Beleza, esse é o exist. Eu vou também fazer... Eu já tinha... Esse aqui ainda se mantém, ok. Eu vou fazer o lookup. O lookup é o que a gente quer. Lookup. Tree.content. Você pode ver que o lookup é quase a mesma coisa que o exist. Mano. E aqui eu vou retornar... Boa. Então agora eu tenho o meu dicionário. Qual que é o problema maior do meu dicionário? Qual que é o problema maior do dicionário? Se eu fosse usar o dicionário para um banco de dados... Pera, não dá pra fazer... Eu vou botar isso aqui rapidinho. Eu não lembro, eu sei que tem uma forma de você misturar os dois. O problema é... Dado que eu saiba o ID do usuário, não tem nenhuma forma rápida de indexar o usuário, ok? Então, tem duas funções que normalmente você quer fazer. Uma é find by ID, ok? Vai ser um ID, vai ser um número. E você vai me dar, você pega os usuários e você retorna um usuário, correto? Essa é uma função bem comum. A outra que você vai querer é find by name. Por que você vai querer find by name? Porque às vezes o usuário está logando, por exemplo, e você não sabe o ID do usuário. Simples. Ok. Qual que é o truque aqui? Tem dois truques possíveis. Você quer que essas duas operações sejam o login no pior dos... você pode querer que essas duas operações sejam o login, ok? Isso seria que você tem dois dicionários. Você tem um dicionário de int para string, de string para usuário e um de int para usuário. Então, infelizmente a gente não tem isso aqui, tá? Porque infelizmente não é o camel. Mas, basicamente, o que eu faço aqui... O segundo é muito fácil, mano. A gente só usa o nosso dicionário. E aqui o que eu vou fazer é, mano... dicionário, lookup. Eu vou botar o nome e eu vou botar os usuários. Mas por que isso aqui não funciona? Eu tenho que dar export? Odeio TypeScript às vezes. Usuários por nome, ok? Esse é um lookup muito fácil. Isso daqui, assumindo que o seu dicionário esteja balanceado, isso daqui vai ser o login, ok? Se você tiver 4 bilhões de usuários, você só tem que fazer 32 operações. Agora, qual que é o problema? Como é que você pode fazer para você indexar os usuários por ID? É mais ou menos essa. Sim, é mais ou menos isso. No caso, eles usam B-trees, tá? Que é outra estrutura de dados baseada em árvores. Mesmo conceito. É uma self-balancing binary tree. Porém, como é que eu faria isso? O que eu faria normalmente é que eu teria uma array de usuários assim. Então, se eu for indexar por ID,
eu vou pegar meus usuários e fazer isso aqui. Ok? Agora, essa operação aqui, que é uma operação extremamente comum, via de regra, o usuário vai falar, mano, quando ele está fazendo a sua chamada de API, você já sabe, essa operação é on, ok? Porque o index da sua array é a mesma coisa que o seu ID. Truque mais velho do que eu. Esse é bem simples, é um truque bem simples, porém é um truque da hora. Agora, imagina que a gente usasse um dicionário, isso daqui seria o login. E daí você pode falar, beleza, qual que é o ponto disso aqui? Agora a gente tem duas setas, duas referências diferentes para usuários, ok? Antes, com cada um desses, a gente só tem uma referência usuário. Agora a gente tem duas. Dependendo no que for, uma é mais fácil de acessar o usuário do que outra. Então, dependendo da operação que você estiver fazendo, você pode decidir usar uma estrutura de dados ou outra. E a questão é, estruturas de dados são conceitos abstratos, ok? Você combina elas. Então, nesse caso, eu combinei uma array com um dicionário. Mas eu também poderia combinar uma linked list. Porque dependendo, pode ser que o grosso dos meus elementos esteja no topo. Porque nesse momento aqui, adicionar um usuário vai ser muito lento, porque você vai ter que adicionar aqui. Mas sabe o que eu poderia fazer? Tipo, hash table mais tree dá bom? Dá. Inclusive, existe uma estrutura de dados que é basicamente isso. Ainda bem que não tá no hub, exato. Essa estrutura de dados é basicamente isso. Essa é a hunt. Mas, ok, vamos fazer uma operação básica aqui, que é adicionar um usuário. Qual que é o problema na hora de adicionar um usuário? Então, a gente tem vários usuários. Agora, eu tenho que atualizar ambas as referências. Eu posso fazer um by name, que eu vou fazer users. Nesse caso, vai ser um dicionário. Pera, eu não tenho um append lá. Eu vou só definir um append aqui rapidinho. O append vai ser a árvore, dicionário de a. Nesse caso vai ser o index, que é uma string. O conteúdo que é um a. Ele vai retornar um dicionário de a. E aqui eu vou fazer null as n. Okay? Eu não vou implementar essa função, mas vocês podem assumir que essa é uma função login. Então aqui eu vou dar um append. O index vai ser o usuário, o nome do usuário. E aqui vai ser o usuário em si. E eu passo os usuários. Usuários é por nome. Ok. Então esse eu adiciono em um lado e esse aqui eu vou adicionar outro. Qual que é o problema aqui? Isso aqui vai parecer... isso daqui não... é um dos problemas de você ter estruturas de dados imutáveis. Imutáveis, no caso. Eu vou ter que fazer uma cópia dessa estrutura de dados, ou seja, uma cópia do byId. Ok? Então, eu vou fazer uma cópia do byId. E nessa cópia, eu vou setar que o meu usuário é isso aqui. Qual que é o problema maior nisso? Essa operação aqui é o N. Então, se você quiser adicionar 1000 usuários, você vai ter 1000 vezes o tamanho do seu banco de dados. Tá ligado? Esse é um problema muito grande. Muito grande. Tipo, mano, você vai fazer 1 milhão de operações para tipo, um banco de dados de 1000. Se o seu banco de dados já tem 1 milhão de usuários, você vai fazer 1 milhão de operações. Só para adicionar uma entrada a mais. Qual que é um truque que você poderia fazer? Um dos truques que você pode fazer é você adicionar outra estrutura de dados. Agora a gente vai voltar para nossa lista. Ok? Show. Pera, eu acho que agora eu lembrei como.
Anyway. Não assim, achei que era. Bom. Ok. Vamos fazer o seguinte. Beleza, a gente tem usuários. A gente tem usuários por ID. Porém, às vezes, a gente tem um fluxo de usuários muito grande. Exato, gatos. Exatamente. Não vai dar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais uma estrutura de dados. Qual que é o truque que eu vou fazer aqui? Quando eu estou adicionando usuários, ok? Às vezes, eu vou ter outra estrutura... Às vezes, eu vou fazer uma operação burra, ok? Eu vou ter só, tipo, new users. Esses novos usuários é só uma lista. Qual que é o truque aqui? Primeiro, a gente tenta achar nesses dois aqui, ok? Tentamos achar nesses dois, não achamos? Poxa, que pena. Aí a gente tenta achar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Okay. User by name. Ok? O que eu vou fazer aqui é, se tiver o usuário por nome, eu retorno ele, obviamente. Se não tiver, aí a gente vai fazer a operação que ninguém quer fazer, que é users by new users, find. Eu vou pegar o usuário. Oh, pera, eu não tenho find aqui na minha lista, né? Deixa eu botar um find na minha lista. Esqueci que isso aqui não é o que é. Minha função vai pegar o elemento A e retorna um boolean. Gente, eu vou deixar o código. Eu realmente recomendo que vocês brinquem com o código um pouco depois. A ou null. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Se a lista for vazia, eu vou retornar null. Se ela não for vazia, eu vou verificar o seguinte. O elemento f de elemento de l.elemento dá certo? Se sim, eu vou retornar l.elemento. Se não, eu retorno esse que é chamado de find. Eu vou pro próximo, que vai ser f l.next. Mesma coisa. Só recursão básica. Ok? Então, basicamente se a lista estiver vazia, a gente retorna null, porque a gente não achou. Se a lista não estiver vazia, a gente verifica o elemento, essa função retorna true para o elemento? Se sim, a gente só retorna o elemento. Ok? A extensão que eu estou usando é errorlens. Find user.name. E aqui eu vou verificar se é igual ao nome. Ok? Mas no caso eu tenho que fazer list.find. Minha função vem primeiro. Qual que é a questão? Essa função agora, às vezes, ela pode ser o login, ou n. É trivial medir? É. Às vezes, ela pode ser o n. Mas, na prática, depende do tamanho do new users. Para a maior parte dos usuários, por algum motivo, a maior parte dos usuários vão estar no by ID. Então, vai ser no by name. Então, vai ser o login. Para novos usuários, vai ser o n. Então, tipo... Sim, vai estar gravada, mano. O mais legal pra mim disso tudo... Pera, quanto tempo eu já tô... Não, okay. O mais legal disso tudo é que eu posso simplesmente combinar as estruturas. Esse cara aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só que nesse caso eu vou checar por ID. Então aqui é user by ID. If user by ID, eu vou dar um return user by ID. Se não, eu vou checar o ID. Ok? Note, eu estou combinando estruturas de dados para várias coisas. E nesse caso aqui, eu vou ter dois append. Na prática, eu vou ter um append. Mais ou menos um semestre. Exato. Eu vou ter esse user by ID aqui. E via de regra, eu vou adicionar meus usuários aqui. Users. Pod.new users. E eu vou dar, você sabe, um list.append. E eu vou só adicionar o usuário no topo. Ok? Agora, adicionar usuário se tornou on. Olha que rápido. Qual que é o problema? Conforme a gente adiciona mais usuários no new users,
mais lento fica as outras funções. Então, o que a gente tem que ter é uma coisa de tipo, um coletar, ok? Que é, a cada N coisas a gente vai coletar. O que eu vou fazer é um acumulador, new users length, que é só um número, ok? E eu vou... eu peço desculpas. Eu vou fazer esse new users length, users.newUsersLength, e eu vou aumentar por 1, ok? New users length. Então a gente vai acumulando. New users. Qual que é a questão aqui? Agora eu vou ter dois append. Eu vou ter um append new users e eu vou ter uma função de deixa eu pensar. Congelar é um nome ruim. Mano. Eu não sei. Vamos chamar de optimize. Ok? O que essa função de optimize vai fazer é bem simples. Lembrando, essa função de optimize vai ser nlogn, tá? Ela recebe usuários. Vou pegar os meus by ID. E aqui eu tô tentando fazer tudo ser imutável, tá? Para que a gente possa fazer uns truques no futuro. Se fosse uma estrutura de dados mutáveis, isso teria uma solução mais fácil. Insert bulk. Drop new users, ok? O que eu vou fazer aqui é... Eu já sei que o meu byname está atualizado, porque o meu byname sempre foi atualizado... não, pera. Append new users eu não atualizo o byname, né? Eu esqueci disso. Eu podia atualizar o... Eu acho que o append new users eu vou atualizar o byname. Creating a data make with TypeScript. Exato. Agora eu sei que o meu byname está sempre atualizado já. Eu não preciso fazer nada. A questão é, eu quero resetar o meu new users, ok? Porque eu quero optimizar a minha estrutura de dados. O que eu faço aqui é, eu já fiz a minha cópia do byId. E agora, o que eu vou fazer... Eu posso ter uma função para iterar sobre isso aqui. Deixa eu fazer uma função rapidinho de iter. Essa função só me permite iterar sobre a lista rapidinho. Porque isso aqui... no caso, em JS a gente chama de for each, né? Bom. Aqui vai ser void. Então o que eu vou chamar aqui, eu vou fazer if is empty. Se a lista for vazia, não faço nada. Se a lista não for vazia, eu vou chamar f com o elemento original. E agora eu chamo for each com f de l.next. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um list.forEach. E para cada elemento, eu vou fazer, para cada usuário, eu vou atualizar minha estrutura de dados imutável. Minha estrutura de dados imutável. User.id igual user. E aqui eu vou fazer users.newUser. New users. Dá pra fazer isso aqui em JS? Dá. Boa. Então, qual que foi os truques que eu fiz aqui? Tá faltando um que eu esqueci. Que é o que vai trigar essa função. Eu tenho usuário. Eu tenho users. Ok. Boa. O que eu vou fazer no começo é eu vou verificar qual que é o meu length de usuários. Se eu tiver mais do que 1000, ok? Ou seja, toda vez que eu tento adicionar, eu verifico, mano, eu preciso fazer alguma coisa especial? Nesse caso, eu vou usar um ternário porque fica mais bonitinho. Não dá pra fazer isso. Tem que usar mutation mesmo. Não gosto disso, mas... Drop new users. Users, ok? E daí, eu só dou append new users. Users. Ok? Deixa eu só explicar quais foram as decisões que eu escolhi. Basicamente o que eu estou criando um banco de dados em memória, só para mostrar as propriedades. Então, quais são as estruturas de dados que a gente usou? A gente usou uma array. Quais são as propriedades de uma array? Mutar a array é
ok? Se você tem um index da array, mutar ela é on. É sempre muito, muito rápido. Qual que é a outra coisa? Esse código não está perfeito, tá? Tem um bug ali relacionado ao array. A gente está usando dicionários, porque a gente quer indexar coisas por nome. Adicionar coisas em dicionário é o login. Não é perfeito, mas não é tão ruim. Então, tipo, para essa função de find by name e find by ID, a gente usa um dicionário e uma array. Qual que é o truque? Append new users. O problema é, na hora de adicionar um usuário, para evitar mutar array, a gente teria que fazer uma cópia da array, que seria o n. Então, se a gente tivesse 1 milhão de usuários, para adicionar um usuário seria 1 milhão de operações. O que a gente acabou fazendo na prática? A gente adicionou uma terceira estrutura de dados, que é apenas para usuários quentes, usuários que acabaram de ser adicionados. Então, e a gente limitou essa estrutura de dados a 1000 usuários, ok? Então, toda vez que a gente vai procurar por um usuário, a gente olha primeiro pelo nome, ok? Se o usuário está lá, se o usuário já está no byname, essa função é o login. Se o usuário não está, essa função vai ser o n. Mas a gente sabe o tamanho pior do n. Então, no pior dos casos, essa função faz 1000 operações. Ok? Então, tipo, é bem melhor do que se você tivesse que procurar sobre 1 milhão de usuários. No pior dos casos, ela faz 1000 operações. No caso médio, ela faz o login. A mesma coisa por find by ID. No melhor dos casos, ela é on. No pior dos casos, ela é 1000 operações. Ok? O problema é, o nosso append, pra gente evitar aquela coisa infinita zoada, o nosso append, vamos supor que você quer adicionar 1000 usuários, 1 milhão de usuários, 1000 usuários. Antes, adicionar 1000 usuários seria o n squared, porque a gente iria copiar a lista de usuários todas as vezes. E a gente tem 1 milhão de usuários, a gente vai adicionar 1000, então a gente vai copiar essa array de usuários 1000 vezes, ok? Isso é uma bosta. Seria uma bosta. Então seria tipo, mano, você teria que fazer 1 bilhão de operações para adicionar 1000 usuários. Agora, para os primeiros 999 usuários, a gente faz login, então tipo, 1000 vai dar, no caso vai ser 10 vezes 1000, a gente faz 10.000 operações, ok? No número 1000, a gente vai fazer mais 1 milhão de operações. Ok? Então, agora, em vez de demorar antes, para adicionar 1000 usuários, era 1 bilhão de operações. Agora, para adicionar 1000 usuários, é 1 milhão de operações. Note que ficou literalmente 1000 vezes mais rápido. Ok? Tipo, beleza, pode ser que o nosso find by ID e o nosso find by name ficou um pouco pior. E de fato ficou um pouco pior. Daria para optimizar melhor. Mas é tipo, via de regra, quando você tem 1 milhão de usuários, quase sempre vai bater aqui, ok? Quase sempre vai bater aqui. Então, foi uma piora muito pequena no find by name e no find by ID para uma melhora gigantesca no criar usuário. Agora imagina que antes você tivesse 1 milhão de usuários e você quisesse criar 1 milhão a mais de usuários. Porque, mano, você fez um contrato sinistro, tá ligado? Fez um contrato com a Google. Agora você tem que registrar a porra toda. Antes, isso seria 1 trilhão de operações. Agora vai ser 2 milhões de... 2 a 3 milhões de operações. Tipo... isso é porque eu não quero mutabilidade, ok? Eu não queria fazer minha estrutura de dados mutável. A minha estrutura de dados aqui é imutável. Então, tipo... se você tem uma referência de usuários, você sempre pode copiar ela quantas vezes você quiser. E nesse caso, para um banco de dados é um exemplo ruim, porque bancos de dados são mutáveis. A não ser que você esteja num Datomic. Se você trabalha no banco roxo, isso daqui é o tipo de coisa que você está usando na prática. Esse é um exemplo de uma estrutura, de como você pode combinar estruturas de dados para coisas que são, tipo, mano, relativamente do dia a dia, tá ligado? Dependendo do seu problema, conforme você entende as propriedades das estruturas de dados, vantagem de ser imutável é que você pode combinar. E você pode fazer, tipo, múltiplos... você pode ter múltiplas coisas lendo com uma garantia de que nada vai escrever em paralelo, por exemplo. Mutabilidade é muito fácil, facilita muito para
para paralisar coisas. Mas tem mais vantagens em imutabilidade. Basicamente, imutabilidade não tem nenhum back channel. Então você sabe que se você tem usuários, não tem nenhuma outra função que vai mudar esses usuários. De qualquer forma. Não, o rastreio tá errado nessa. De qualquer forma, isso é muito melhor, tá ligado? Do que o que a gente tinha feito antes. Obviamente, se eu quiser fazer mutabilidade, dá pra optimizar mais ainda. Dá pra fazer o truque que o mano falou, duplica o tamanho do array pra fazer um buffer. Tem uns problemas em duplicar o tamanho do array. Em off, as unhas estão lindas. A mesma coisa pode ser feita, por exemplo, esse mesmo truque poderia ser feito, eu não vou fazer aqui, pra deletar usuários, ok? Eu poderia ter uma lista de usuários deletados. Ou seja, os usuários ainda vão estar no ByID e no ByName, mas se o usuário tiver em delete users, a gente vai ignorar esse usuário, ok? Eu posso fazer bem simples aqui. Não vou fazer isso. Mas basicamente, o mesmo truque pode ser feito para deletar usuários ou no pior dos casos, o login. Tem umas vantagens em tornar isso o login. Você consegue notar que isso é tipo... Problema A, Edu, toma a lista. Exato! Você me dá uma... Seguinte, eu só preciso de algumas estruturas de dados. Eu preciso de listas, ok? Arrays. Listas, árvores e arrays. Arrays é o meu mutability go horse. Se eu preciso de mutabilidade, arrays. Não, mas você pode usar um hash table. Mano. Se eu precisar de um hash table, beleza, eu faço meu hash table. Mas na dúvida eu vou com uma lista. Nesse caso você perde armazenamento? Não. Sim. Todas essas optimizações aqui, elas usam mais memória, tá? Não muito, mas usam mais memória. Porque cada um desses você pode tratar como um index no banco de dados. Quando a gente fala de um index no banco de dados, um ByID, ByName é um index no banco de dados. E um index no banco de dados usa memória. E nesse caso não é optimizado para isso, então usa bastante memória. Mas, via de regra, mano, hoje em dia você tem servidores com 8 TB de memória, tá ligado? Pra produção, pra uma empresa e etc, mano, geralmente você não precisa se preocupar com memória. Se você precisa se preocupar com memória, você vai precisar muito mais de estrutura de dados do que, tipo, 1h30 vai te ensinar, tá ligado? Então, mano, são umas explicações, são uns tópicos básicos que quero dar, que vocês já podem pensar. E, mano, só entendam que você pode usar estruturas de dados existem para satisfazer problemas, ok? Para fazer coisas que achar dados, armazenar dados, mano, são truques simples. Eu pessoalmente gosto muito de estruturas de dados imutáveis, porque estruturas de dados imutáveis são muito, mano, imutabilidade no geral é um amorzinho, mas especialmente árvores e listas são muito fáceis de lidar com elas. É muito natural você lidar com árvores e listas. Não tem muito espaço pra problema, tá ligado? Mano, essas funções recursivas que eu fiz aqui... Mano, eu não sei se você precisa ir pro trabalho não, mas o bot vai ficar salvo. Essas funções são muito, muito simples. E você consegue ter umas noções a mais. Eu vou dar esse gist aqui, vocês se quiserem dar uma brincada. Eu sei que, tipo, mano, não é exatamente a coisa mais acessível, mas, mano, entender as propriedades, entender como é que você pode combinar estruturas de dados. Você pode combinar, combinar listas, árvores, arrays. Você pode sempre ter um contador, por exemplo, isso aqui é um contador, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente chama de amortização. Quer ver? Plantaram uma bomba. O João plantou mesmo. Amortization Data Structures. Apertaram. Bota na pia pra mim, João. Mas basicamente aqui nesse caso, a gente fez esse... a gente basicamente amortizou as estruturas de dados. Então, tipo, mano, eu queria entrar em self-balancing binary tree,
Mas daí eu tenho que entrar na questão de weights e pessoalmente eu não tenho muita experiência implementando. Então, tipo, é um pouquinho mais chatinho. Mas, mano, vocês conseguem entender aqui que isso aqui é da hora. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.